Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Novamente aqui com Fausto Oliveira, o Desenho Notícias começa, celebrando hoje uma marca atingida nesse dia 10 de março, curiosamente uma marca também do 10, a marca de 10 mil inscritos no canal Revolução Industrial Brasileira no YouTube. O trabalho começou lá em 2019, não tem sido fácil, devido às minhas restrições de tempo, levar esse trabalho adiante, e atingir essa marca, evidentemente, com todo o esforço que isso, né, carregou como trabalho acumulado, sempre me enche de muito orgulho. Assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar essa notícia e dizer que daqui para mais, vamos em frente. Eu conto com todos vocês nos compartilhamentos, conto com vocês nos comentários, dando seus likes, chamando amigos para se inscreverem também, para que esse trabalho extenso, difícil, de trazer de volta uma mensagem desenvolvimentista nacional de verdade para o Brasil, realista, que não seja apegada apenas às teorias, mas que tampouco seja derrotista, não é verdade? Que essa mensagem possa se espalhar mais. Como você tem acompanhado aqui, sempre trato de trazer alternativas, trato de apresentar críticas ao mesmo tempo fortes, porém construtivas, tentando apontar caminhos. Então eu acho que essa é a diferença do trabalho da Revolução Industrial Brasileira e que vai se estender por vários outros produtos, né, que vão vir aí. O livro está aí, está mais ou menos na metade, vai ficar pronto ainda esse semestre com toda certeza, vocês vão ficar sabendo, né, o livro Por uma Revolução Industrial Brasileira, que será naturalmente o livro símbolo, né, aquele manifesto inicial dessa entidade que está sendo criada, e outras coisas mais. Aproveitando para deixar um recado também a esse respeito, que é o seguinte: na semana que vem, dado que o Desenho de Notícias é o ambiente que a gente usa para fazer críticas à mídia, semana que vem eu vou abrir uma promoção especial do curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa. Você vai ter a oportunidade de falar comigo numa live, que eu vou marcar para a próxima terça-feira, e nessa live eu vou comentar bastante sobre o que é o curso, quais são os objetivos dele, o que eu coloquei lá dentro dele, o que você vai, afinal, passar a compreender se você fizer o curso, e aí eu vou abrir um período de promoção com um preço descontadão, um preço bem mais baixo do que o preço que eu coloquei no curso originalmente, que foi lançado em dezembro, uma porção de gente já fez. Então, como está agora sem ninguém fazendo, eu estou fechando ele, vou abrir novamente na próxima semana com uma turma que vai ter toda a receber um desconto especial. E eu espero você então na live de terça-feira sobre o curso para tirar suas dúvidas, conversarmos sobre isso, porque ali naquele espaço você vai ter a oportunidade de compreender muito bem assim, aqui, o DNA da mensagem da mídia neoliberal e como ela pode ser desfeita a partir de compreensões que nós todos os dias na internet estamos tentando trazer para vocês, e esse curso empacota isso muito bem. Mas vamos ao assunto de hoje do Desenho de Notícias. Exatamente por estar comemorando 10 mil inscritos no canal, eu escolhi falar de um artigo que saiu aí no Valor Econômico de hoje, com o qual eu concordo muito. Ele é assinado por Carlos Luque, Simão Silber, Francisco Luna e Roberto Zaga, que são 4 professores veteranos da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. E o título do artigo diz tudo. Se chama A Estagnação como Norma. A estagnação como norma podia estar pintado em todos os muros do Brasil para ver se as pessoas acordam. O fato é, eles vêm narrando nesse artigo, que eu vou deixar em link aberto para você poder ler, como o Brasil se entregou a uma passividade em relação ao seu próprio futuro. Já é normal para a maioria dos cidadãos aceitar o não crescimento, o crescimento zero. E como se sabe, o crescimento econômico zero de um país ainda muito pobre e muito mais ainda desigual significa que as estruturas econômicas que estão presentes dentro dessa situação de crescimento zero não sofrem nenhuma alteração. E por não sofrerem nenhuma alteração, não terem nenhum estresse na sua dinâmica, elas acabam abocanhando a maior parte da riqueza. E o que acontece quando essas estruturas econômicas são, por natureza própria, concentradores de riqueza? A desigualdade econômica e social, naturalmente, aumenta. É o que vem acontecendo com o Brasil. Eles apontam como, da década de 1980 até agora, o Brasil aceita não crescer. O Brasil tem espasmos de crescimento e todos eles limitados a índices muito baixos. E 2 décadas perdidas nesse período. Em 4 décadas, 2 foram perdidas. Em 2 delas, o país ficou mais pobre.
como um todo. É claro, nesse período também o número de bilionários brasileiros estourou. Mas uma coisa não está em contradição com a outra. Uma coisa, na realidade, confirma a outra. O número de bilionários estoura justamente a partir do momento em que fica mais fácil para as estruturas produtivas existentes se abocanharem uma quantidade maior de riqueza por falta de competição interna de outras estruturas. Ou seja, o mercado brasileiro, a desindustrialização brasileira vai deixando capital disponível para estocar em outros lugares. E esses outros lugares têm sido, a história ensina, as finanças e o agronegócio, que são atividades, como eu disse antes, que pela própria natureza não são democratizadoras do capital. Elas empregam pouco, empregam apenas ou elites urbanas, ou empregam apenas pequenas quantidades de trabalhadores rurais, muito substituídos por máquinas nos últimos anos. E aí o artigo vem comentando, né, como foi esse processo. Eles falam e fazem inclusive uma comparação muito interessante com os Estados Unidos, mas falando ainda sobre o Brasil, eles dizem que nas primeiras décadas dos anos 1900, o país superou o imobilismo de séculos de uma economia baseada na atividade extrativa, escravidão, latifúndios improdutivos, injustiça, desigualdade e estagnação econômica. Criatividade, vejam bem os termos legais que eles usam, criatividade em matéria de desenvolvimento, ou seja, inovações, novas ideias para desenvolvimento, e mobilização social e política com o papel ativo do Estado, levantaram um país deitado no berço da apatia econômica, sacudiram instituições e ideias que o condenavam à estagnação secular. E o resultado surpreendeu. A renda per capita do brasileiro dobrou entre 1900 e 1940 e quintuplicou entre 1940 e 1980. E aí, eles naturalmente fazem o repasso histórico daquele período que vem de 1980 para cá, em que nós, segundo as palavras dos professores, retornamos ao patamar do início do século XX, em que exatamente a atividade extrativa, o latifúndio improdutivo, que agora é produtivo, mas cuja produção não se reverte em benefícios econômicos para as maiorias, e a desigualdade e a estagnação voltaram. E isso apesar das tentativas de certas gestões do governo brasileiro de estabelecer dinâmicas diferentes a isso. O fato é que o resultado obtido nessas últimas 4 décadas é idêntico ao resultado que o Brasil obtinha em termos de democratização do capital, em termos de aumento da riqueza compartilhada, lá do período pré-desenvolvimento. Os professores aqui colocam, então, que agora se trata de uma questão cultural. E com isso eu gostaria de encerrar o Desenve Notícias de hoje. É uma questão cultural na perspectiva de que, segundo eles, e eu acho que tem muita razão ao dizerem, quem vivenciou aqueles anos, mesmo que parte daqueles anos, carrega na memória a possibilidade real do crescimento. Já aqueles que, como eu mesmo, nascem ou no finzinho daquele período, ou nascem já dentro deste período de estagnação, se acostumaram a perceber o crescimento como uma quimera, como algo inexistente, uma utopia, e acham que a manutenção desse patamar econômico parado, esse patamar econômico de paralisia, em que apenas existe uma guerra por recursos que não aumentam, é o normal. Pois bem, isso não é o normal, não deveria ser normal. Muito menos para um país com as necessidades do Brasil, muito menos ainda para um país com as potencialidades do Brasil. Nossa discussão aqui na Revolução Industrial Brasileira é toda ela centrada em como destravar o crescimento de longo prazo. Só o crescimento de longo prazo pode reduzir as desigualdades socioeconômicas do Brasil. Não vai ser com políticas focalizadas de distribuição dessa renda que existe hoje e que só decai que nós vamos resolver o drama, essa chaga brasileira que tanto mal-estar provoca em todos nós. É apenas com novos ciclos de crescimento e crescimento grande, crescimento acelerado. Aí você pode me perguntar, digamos que você seja uma pessoa preocupada aí com o meio ambiente, com questões ambientais, etc. Bom, mas e aí, mais crescimento não significa mais destruição? Não necessariamente. Não necessariamente. Existem 1000 maneiras de fazer uma economia crescer. O crescimento econômico é uma medida contábil, ok? Uma medida contábil do aumento das riquezas potenciais e reais da economia.
Mas essas riquezas não precisam estar fundadas na produção materialmente destrutiva. Elas podem até mesmo estar fundadas na produção material conservacionista dos paradigmas ambientais, ecológicos, etc. Não é verdade? É a tal da nova economia verde, de que tanto se fala. Entre outras 1000 iniciativas que são muito pouco intensivas em recursos naturais, todas elas industriais, de alta sofisticação, ok? Não é a indústria de 1920, mas é a nova indústria. Portanto, muito intensivas, muito pouco intensivas na utilização de recursos naturais e muito intensivas na utilização do quê? Do conhecimento humano, da inteligência, das tecnologias que são fruto de conhecimento e inteligência, na pesquisa. Esse é o caminho que o Brasil tem que seguir a partir de agora para desenhar o seu crescimento de longo prazo. E aí o que acontece é o seguinte, voltamos sempre, como todas as vezes, né, é necessário dizer, à necessidade de uma macroeconomia que conduza a isso. Não só questão de juro de câmbio, equilíbrio desses valores, equilíbrio da macroeconomia em favor da produção e não das finanças, que é o paradigma neoliberal, né? Então tirar o paradigma neoliberal, como também colocar uma série de programas e projetos de país que cada um em sua quadra, cada um em seu pedaço, vão entregar os resultados necessários, seja na farmacêutica, seja na tecnologia digital, seja em máquinas e equipamentos de precisão, seja em instrumentos eletromédicos, né, para a indústria de saúde, seja na reconversão industrial de indústrias hoje poluentes para indústrias não poluentes, etc, etc, etc. Toda essa enorme perspectiva está e sempre esteve à disposição do Brasil para construir futuro. O que falta a essa geração, principalmente, na qual eu me incluo, é a consciência e a disponibilidade de brigar por isso. Agora, brigar por isso significa dizer para os que dominam hoje a economia brasileira que, primeiro, agricultura e pecuária não são o celeiro de riqueza que eles dizem que são. Basta você fazer a permanente comparação. Exportando máscara, a China conseguiu em um semestre mais dinheiro do que todo o agronegócio brasileiro em um ano. Ridículo. E tampouco a financeirização extremada da economia significará esse modelo de desenvolvimento. Por quê? Porque ela é caracterizada por concentração de renda e não distribuição, por não encadeamento econômico e não pela dispersão do capital em várias outras iniciativas que vão se encadeando aí para uma produção de larga escala. Então é isso, eu vou deixar recomendado esse artigo aqui hoje desses professores da Universidade de São Paulo. Obrigado por me ouvir aqui no Desenvolve Notícias. Comemore aí comigo nos comentários os 10.000 inscritos. E atenção então para a live da semana que vem sobre o curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, que eu vou relançar com um preço bacana que você vai gostar. E a gente combina de ir lá bater mais papo sobre imprensa dentro do ambiente do curso, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.